Invocando a proteção de Deus, eu declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos. Boa noite a todos, vereadores e cidadãos. A pauta de hoje está na leitura da ata número 21/2016 da Câmara Municipal de Tomazina, Estado do Pará. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Tomazina, aos 22 dias do mês de agosto de 2016, às 19 horas, na sala das sessões da Câmara Municipal, após o presidente exercício Amarildo Rodrigues Lopes constatar a presença dos edis Aldir Após Silva, Edilson José Vidal, Márcio Rodrigo Faria, Marcos Roberto Guarulhos, Juliana Francisco Costa, Wesley Marques. Estando ausentes, os edis José Rocha do Prado e Arcadinho Ribeiro, com falta justificada. Iniciou-se a sessão do expediente com leitura da ata da sessão ordinária 20/2016, aprovada pelos edis. Leitura do Acórdão 3.922 de 2016, da segunda Câmara sobre a aprovação das contas do ano 2015 desta Casa Legislativa, de responsabilidade do presidente José Rocha do Prado. Na palavra livre, o presidente em exercício Amarildo Rodrigues Lopes solicitou ao controlador interno, o senhor Ariel do Vale, para que comentasse sobre o acórdão do Tribunal de Contas que aprovou as contas de 2015 da Câmara Municipal de Tomazina. O controlador interno Ariel comentou que as contas de 2015, conforme já havia sido dito, foi aprovada, tendo parecer técnico favorável em primeira análise, o que é muito bom, pois isso demonstra a lisura do trabalho desempenhado na Câmara por todos os funcionários. Destacou ainda que, no ano de 2015, a Câmara sofreu uma grande reestruturação de seus equipamentos e destacou que, após o parecer técnico, ainda foi para análise do Ministério Público do Tribunal de Contas, que assinalou pela regularidade das contas e que por fim foi aprovado pela segunda Câmara do Tribunal de Contas e finalizou dizendo que saiu no site do TCE Paraná uma notícia que sairá uma lista sobre as entidades públicas que são mais transparentes e destacou que a Câmara vem fazendo um trabalho nesse sentido. Uma vez que hoje em dia todos, ou pelo menos quase todas as leis estão disponíveis no site da Câmara, e ainda no Fly Transparência destacou ainda que, desde o início do ano, as sessões vêm sendo filmadas e disponibilizadas no site da Câmara. Todos os documentos que são importantes aos cidadãos de Tomazina estão disponíveis no site. O vereador Edilson José Vidal comentou sobre o assunto, parabenizou todos pela aprovação e destacou que ficou sabendo que o dinheiro repassado através de convênios da Prefeitura com o governo, tanto estadual quanto federal, terá prestação de contas que passar pela Câmara Municipal para a aprovação ou reprovação. O controlador interno Ariel comentou que não estava sabendo sobre este assunto. O que estava sabendo é que o Superior Tribunal Federal decidiu que o Tribunal de Contas do Estado, apenas pode emitir um parecer sobre as contas do Executivo e que julgar é o Legislativo que fará, ou seja, o Tribunal de Contas não tem poder para tornar o chefe do Poder Executivo inelegível, mas somente a Câmara Municipal ou a Justiça através de um processo por improbidade administrativa. Comentou que isso demonstra a importância da Câmara Municipal ao julgar as contas do Executivo. O vereador Marcos Roberto Gualhume comentou que isso é muito bom para os vereadores, pois valoriza ainda mais o trabalho do vereador. O vereador Edilson José Vidal comentou que se uma Câmara tiver somente vereadores da situação, não é bom. É bom se ter equilíbrio. O edil Marcos Roberto ainda comentou que para desaprovação de uma conta do prefeito tem que ter 2/3 dos votos, ou seja, 6 vereadores. O vereador Edilson José Vidal comentou que o Tribunal de Contas é parcial e que passa a mão na cabeça de muitos prefeitos. O edil Marcos Roberto Guarulhos parabenizou a todos pela aprovação das contas de 2015.
O edil Wesley Marques comentou sobre a regularidade das contas do ano de 2015 e parabenizou a todos. O edil Edilson José Vidal comentou sobre o trabalho dos servidores da Câmara, falou sobre a transparência da Câmara em relação às atividades desenvolvidas nesta Casa Legislativa e, por fim, comentou sobre a sessão passada em que houve a participação da Emater pelos 60 anos da empresa. Comentou sobre a homenagem realizada e salientou a importância desses tipos de homenagem, pois deve-se homenagear aqueles que merecem. O edil Marcos Roberto Guarume comentou que essas homenagens valorizam os cidadãos que contribuiu de alguma forma com a cidade. O vereador Márcio Rodrigo Faria comentou e questionou sobre a homenagem aos professores e alunos da PAI, que participaram do festival estadual e que ficaram em segundo lugar. Se vai haver mesmo a entrega de alguma medalha a eles. O procurador jurídico, Dr. André, comentou que, por decisão do presidente, visto que estamos em pleito eleitoral, não seria oportuno e que não há nada que impeça a Câmara de fazer as devidas homenagens. O vereador Marcos Roberto Guarume parabenizou o Grupo Delaia, que hoje no município emprega em torno de 40 famílias, e comentou que o grupo vem desenvolvendo um projeto de implantação de um frigorífico de frango para a cidade, que vai gerar em torno de 400 empregos na cidade. Isso é muito bom para o município de Tomazina. Os investidores são pessoas que não são da cidade, mas desde que chegaram ao município vestiram a camisa da cidade. O vereador Edilson José Vidal comentou sobre que hoje em dia a empresa já gera uma boa arrecadação para a cidade e ainda frisou que não é porque estão no mesmo grupo político, e sim porque realmente são pessoas honestas e trabalhadoras. O vereador Márcio Rodrigo Faria comentou que todos os empresários da cidade estão de parabéns, pois a crise que vivemos não é fácil manter a empresa gerando emprego. O vereador Edilson José Vidal comentou sobre os loteamentos que estão saindo no município e que isso é investir na cidade. São pessoas que acreditam na cidade e isso é muito bom. Comentou por fim sobre uma notícia que ficou sabendo sobre que em torno de 100 pessoas no bairro do Matão transferiram seus títulos de eleitores para a cidade de Pinhalão, que isso é ruim, pois fazem parte de Tomazina. O edil Aldir Antônio Estivan comentou que infelizmente isso ocorre por incompetência da prefeitura, que não atende a população corretamente. O edil Edilson José Vidal comentou sobre a situação do repasse da Câmara e solicitou que fosse colocado em plenário para que fosse decidido se a Câmara entraria com uma representação no Ministério Público requerendo que fosse realizado o repasse corretamente, pois o que ocorre hoje não pode continuar, pois o presidente está sendo omisso nesse sentido. Agora não quer mais reformar a Câmara, e se temos o dinheiro do repasse e esse dinheiro é da Câmara, nada mais justo que se use para fazer devidas reformas. O presidente em exercício comentou que o correto é deixar para a próxima sessão, na qual o presidente José Rocha do Prado estará presente e decidirá sobre este assunto. O presidente em exercício solicitou ao controlador interno se a prefeitura tem feito o repasse. O controlador interno Ariel comentou que na última sexta-feira o executivo transferiu para a conta da Câmara Municipal o valor de R$80 mil. O vereador Juliano Aparecido Costa perguntou ao controlador interno se a falta de repasse integral tem comprometido as contas da Câmara. O controlador interno Ariel comentou que a Câmara está em dia com as suas obrigações. O edil Edilson José Vidal comentou sobre como se chega aos valores do repasse ao controlador interno. O controlador interno comentou que usa-se a arrecadação do ano anterior e essa conta quem faz é a contabilidade, e que todo mês é solicitado os valores integrais do executivo. O edil Edilson José Vidal comentou se há possibilidade de que o mandato do presidente da Câmara de Vereadores fosse de apenas um ano. Dr. André comentou
que é prudente que a Câmara obedeça à simetria na Constituição, refletindo o processo legislativo aplicado no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. O edil Edilson comentou que deveria ser apenas de 1 ano o mandato de presidente da Câmara. O vereador Márcio Rodrigo Faria comentou que nos últimos dias está vendo uma ambulância diferente nas ruas e não tem visto a ambulância do município. Indagou se alguém está sabendo de algo ou por que desta ambulância diferente. O edil Juliano Aparecido Costa comentou que não está sabendo, mas que também viu a referida ambulância. O edil José Vidal comentou que hoje no município ocorre algo que nunca havia visto na cidade. Um juiz que está sempre no meio do povo. Este juiz é o Dr. Otto. Hoje, que se encontra em nossa cidade, está sempre andando nas ruas, interagindo com a população. Isso é muito bom. Nada mais a tratar, o presidente de exercício, Amarito Rodrigues Lopes, agradeceu a presença de todos os edis e, por fim, encerrou a sessão. Foi semana passada, retrasada, que eu falei daquele projeto de lei, fazer um projeto de leilão lá. Não tem nada para hoje? Não, nessa ata aqui, foi, acho que bem detalhado aqui, acho que não tem indicação muita gente publicar. Não sei se alguém tem alguma coisa para querer incluir ou... Tá. Eu queria agradecer o trabalho do Dr. André e do Ariel. Essas contas foram aprovadas, tenho certeza que vocês fizeram um bom trabalho. Agradecer mesmo de coração. Quando eu fui assumir presidente da Câmara, o que mais me preocupava são essas coisas. Então foi aprovado, não teve sem nenhum problema. Agradeço a vocês e todos os companheiros vereadores. A palavra está livre, né? Acho que não tem nada para você. Turma do Praz sair dali, Léo? O prazo era até o dia 28, né? Então, o prazo era até o dia 28, até o presente momento não saíram. Eles não mandaram nenhum. Não mandaram resposta. Eles estão pedindo, quase que estão pedindo um dia, estão pedindo deixar embaixo, vai mudar para lá, para sair. Às vezes não mudava lá, na prefeitura. Foi preocupado. Doutor André, o senhor viu sobre aquele projeto que nós comentamos aquele dia, né? Qual projeto? Daquele da prefeitura fazer um leilão, passar pela Câmara. Ah, sim, no caso, o leilão de... no caso dos imóveis já tem que passar, né? Agora, dos veículos é por decreto. Mas nada impede que haja um projeto, né? Pode ser feito o projeto e colocar em votação, daí vai vencer a maioria, né? Aí tem a questão que dos bens móveis é uma coisa assim que amarra um pouco mais, né? A administração. Tanto de um lado para o outro, né? Que for vencedor das eleições, então fica mais amarrado. Mas não tem impedimento, né? Tem que vencer, daí não é plenário. Né? Mas eu acho que era mais justo que, né, fazer um projeto para não sei o que os presidentes. O dinheiro carregado do leilão? Não. Se o prefeito for vender lá, fazer um leilão, tem que passar pela Câmara. E agora é por decreto, né? Ele pode fazer o leilão se quer, não dá prestação de conta para a Câmara, não dá nada. Eu acho que... Tem que discutir isso aí, eu acho que tem. Inscricionar hoje não foi feito, né? Eu queria discutir. É uma coisa para fazer bastante a prova, a gestão. Mas podemos discutir isso. Mas existe um próximo, sabe?
é só um detalhe, mas nada impede que a Câmara peça uma prestação de contas, né? Agora pode pedir independente de Ah, mas já foi pedido, que agora já não veio resposta? Não vem. Pensa. Mas eu vou cobrar pessoalmente dele lá para ver se eu mando. Desse nós tem que mandar esse lugar. Aqueles ofícios que foi respondido, Leandro? Aqueles do orçamento do Sapé, da estrada do Sapé? Não, até o momento. Já foi reiterado, né? Foi reiterado o pedido, acho que tem semana passada, né? Não, acho que Foi reiterado semana. Porque a gente fez o ofício, o presidente assinou, acho que foi protocolado semana retrasada, eu acho. Tem 30 dias ainda, né? Não tem 30 dias. LG Baruê, quantos quilômetros que é para fazer? O projeto é 7 quilômetros que eu sei. 7. Só que parou em todas. Quase todos os pararam. É lá que vai para Lavim parou. E comentário que parou. eu passei lá, estava. Eu passei lá também, mas tive um comentário que já estava só fechando. Vai parar. Porque tem uma faixa lá na entrada vai para o Sapé lá que vai interditar aquela rua lá dia 3, por que será? Das 7 da manhã? Que eu estou sabendo, vai arrumar a ponte, embaixo da ponte. Arrumar aquele pedaço do calçamento, vai chegar na ponte e arrumar a ponte, não sei que problema está. Eu acho que aquela ponte é meio Está baixando. Está baixando. Eu nem vi essa praga, né? Está lá, vai interditar das 7 da manhã às 17. E para mexer vai ter que interditar. Vai interditar, peguei agora. Mais alguma coisa? É só isso. Invocando a proteção de Deus, eu declaro encerrado o trabalho da presente sessão. Boa noite a todos.